Hoje eu quero passar para você mais um atalho. Na verdade, eu considero, tá, essa estratégia que eu vou passar para você uma das mais poderosas para você se tornar um dentista que resolve. Para você não só ser um dentista mais resolutivo, né? Mas também para você se tornar uma referência. Para isso ser um grande, mas um baita de um diferencial no seu consultório, um diferencial profissionalmente, tá? E essa estratégia, ela é mais simples do que você imagina para implementar. Só que o desafio é você implementar. Mas vamos lá, Pamela, qual que é a estratégia? E essa estratégia eu uso aqui no consultório odontológico. Vou passar, gente, tudo que eu passo para vocês, Doc, tudo que eu falo aqui é algo que eu uso nos meus atendimentos. Eu uso como forma de diferencial profissional. É o que eu, inclusive, coloco todo o meu marketing aqui para a clínica, para o consultório, é o que eu uso dessa estratégia, certo? E ela, assim, realmente transformou a forma como os meus pacientes me veem e a forma como eu atendo eles, o quanto que eu consigo ser mais resolutiva, o quanto que eu, inclusive, consigo trabalhar com muito mais segurança, em especial de pacientes com atrações sistêmicas, tá? Pamela, qual que é? Olha lá, agora eu vou te perguntar uma coisa interessante, tá? Algum paciente já falou para você, entrou assim para o atendimento odontológico e falou a seguinte frase: doutora do céu, eu morro de medo desse consultório. Ah, eu tenho medo da senhora. Olha, eu tô até nervosa só de pensar que eu vou ter que sentar ali naquela cadeira. Quem já, tá? Quem já ouviu isso de algum paciente, manda aqui para mim nos comentários. Deixa aqui no chat do YouTube, aqui no chat do Facebook e aqui nos comentários do Instagram. Isso já aconteceu com você? Você já ouviu isso de um paciente? Doutor, eu morro de medo da senhora. Doutora do céu, olha, eu tô vindo aqui porque eu tô desesperada. Porque tá doendo. Porque se não, se dependesse de mim, eu nem aparecia aqui. Eu tô com o gorrinho aqui no meu bolso. Nem aparecia aqui na senhora, doutora, que eu preciso mesmo. Você já ouviu isso? Ó, a galera aqui, demais, né? Quase todos os dias. Ó, a Elane falou assim, ó, doutora, minha pressão arterial aumenta, doutora, quando eu vou no dentista. Doutora, eu não consigo, eu já fui várias vezes no dentista, mas o dentista nunca consegue me atender, porque eu entro no consultório odontológico, a minha pressão sobe, meu coração acelera, eu começo a passar mal. Doutora, eu tomo anestesia, doutora, e meu coração parece que vai sair pela boca. Doutora do céu, eu passei mal, eu já desmaiei, doutora, no atendimento odontológico. Isso a gente ouve. Vocês estão mandando aqui, vocês sabem, ó, 70% das vezes, né, Vanessa? Todos os dias. Pelo menos assim, uma vez por dia, você deve ouvir alguma coisa semelhante, ou você deve notar que o seu paciente ele tem um certo nível de ansiedade. E hoje, no meu consultório odontológico, uma das grandes estratégias que me tornou uma dentista que resolve, que está tornando os docs da Academia Dentistas que Resolvem também, já tornou, na verdade, muitos deles, é saber avaliar e controlar o medo do nosso paciente. E vocês vão ficar surpreendidos com as coisas que eu vou falar nessa live para você agora, tá? Você vai ficar surpreendido. Então anota aí que tem informação que você não faz ideia que está acontecendo e acontece. Isso está acontecendo diariamente com você, com seus pacientes, tá? Beleza. Então a grande estratégia que eu tenho hoje é isso, tá? É fazer uma odontologia sem medo, saber avaliar o medo do meu paciente, levar em consideração isso, ter isso em mente, eu diria que é o primeiro passo, é o passo mais importante para você hoje, e eu quero que você, ao final dessa live, já dê esse primeiro passo, é ter consciência que isso afeta os seus pacientes e está afetando o seu resultado como dentista, tá? Porque isso é muito comum, isso é rotineiro do nosso atendimento odontológico. Mas vamos lá então. Pamela, ok, uma vez que eu sei que esse é um atalho, né? Como que eu posso aperfeiçoar? Como que eu posso utilizar dessa estratégia, desse atalho, para me tornar um dentista de referência, um dentista que resolve?
Primeiro passo, você precisa avaliar sempre o medo do seu paciente. Ontem, na live de ontem, eu mostrei para vocês, mostrei esse documento aqui, né? Ó, isso daqui para vocês, que é a minha triagem, minha anamnese de triagem aqui no consultório. Pois é, mas o que eu não mostrei aqui, além dessa anamnese de triagem, que o meu paciente sempre vai responder aquelas perguntas sobre a saúde dele, né? Aquela investigação inicial. Tem um outro documento que tá aqui, ó, 5 perguntinhas que eu não falei ontem, que é algo que eu utilizo como estratégia para um melhor atendimento, mas também já para mostrar um diferencial no meu cuidado de saúde para os meus pacientes, que é a avaliação do medo, a avaliação do nível de ansiedade do meu paciente. Sim, Doc, ó, isso daqui tá na fichinha que o meu paciente preenche antes de entrar no meu consultório odontológico. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? E vou mostrar outras, inclusive, que você pode utilizar. Mas essa é a que eu escolhi utilizar aqui no consultório. Pamela, por que você utiliza isso daqui, tá? Porque é o seguinte, esse atalho, ele é maravilhoso, ele é super útil, essa estratégia é fantástica, mas ela tem que ser bem executada, tá? Por quê? Porque pode ser que não adiante nada. Pode ser que você execute esse atalho de forma errada. E qual que é a forma errada de você avaliar o nível de ansiedade e medo do seu paciente? Eu vou dizer que é que talvez você faça. Não vou dizer que ela é completamente errada, mas ela não é a mais efetiva, ela não é a mais segura, é a mais mensurável, tá? Que é você simplesmente perguntar para o seu paciente. Se você já pergunta se ele tem medo, se você já se importa com esse fator, você já tá um grau acima da maioria dos dentistas, da maioria dos colegas. Parabéns por isso, de verdade. Você já tá tendo uma preocupação que, assim, é quase que a maior preocupação que eu tenho nos meus atendimentos, de verdade. Antes de pensar no manejo odontológico de um paciente com atração sistêmica, a primeira coisa que me preocupa, uma das primeiras coisas é o nível de medo e ansiedade dele. Só que quando a gente só simplesmente pergunta, né? A gente se preocupa, maravilhoso. E se você simplesmente pergunta, olha só o que acontece. Vou fazer um teste com você que tá aqui comigo, a galera que tá aqui comigo. Você, tá? Vou te perguntar agora, vou perguntar aqui agora para a Natália, que eu tô vendo o nome da Natália, aqui para a Lana. Vou perguntar o seguinte: Lana, me fala uma coisa. Você tem medo do dentista? Você tem medo do tratamento odontológico? Ou vamos mudar um pouquinho isso? Você tem medo de fazer coleta de sangue? Você gosta de fazer coleta de sangue? Ou você fica com um pouco de medo? Me responde, você tem medo de dentista? Ou você tem medo do tratamento odontológico? Ou você tem medo de fazer uma coleta sanguínea? Tá? Se eu perguntar para você, possivelmente na sua mente vai ter duas respostas, né? As mais óbvias. Sim ou não. Beleza, ok, você tem medo. Eu descobri que a Isabela tem medo medo do tratamento odontológico. Ou ela tem medo de fazer uma coleta sanguínea lá no laboratório, né? Ela dá não necessariamente medo, mas dá aquela, né, aquela agonia, aquele certo nível de ansiedade, aquela taquicardia, enfim, pode acontecer. Maravilhoso. Só que o fato de eu saber que você tem medo ou não, eu não consigo graduar isso, eu não consigo mensurar isso de forma precisa. Porque pode ser que você tenha um medinho, eu só sinto uma agonia. Ou pode ser que você tenha um medo a ponto de você desmaiar. Eu já testemunhei, conversando com outros colegas da área de farmácia, de paciente que desmaia para fazer uma coleta sanguínea. Da mesma forma que eu tenho paciente que pode desmaiar na minha cadeira odontológica. Pode ter uma taquicardia, aumenta a pressão arterial. Então, uma coisa é um nível de medo leve, de ansiedade leve, aquela leve ansiedade, sabe? Hoje eu tenho que ir no dentista. Aquela questão uma situação mais controlável. Ou uma situação de extremo medo, um medo a ponto de descompensar o meu paciente. E é essa a questão que a gente tem que se preocupar, tá? E é por isso que simplesmente você saber ou não que o seu paciente tem medo, às vezes não é suficiente. Muitas vezes a gente precisa graduar, eu preciso ter ferramentas mesmo palpáveis, como essa que eu vou mostrar para você aqui,
para graduar o nível de ansiedade do nosso paciente. E nós temos formas de avaliar isso, mensurar mesmo níveis de ansiedade, de medo, muito práticas, muito simples e com grande embasamento na literatura. Olha só, pra você ter ideia, as ferramentas que eu vou mostrar aqui para vocês são ferramentas que foram publicadas, né, que são utilizadas desde os anos 80. Desde os anos 80, e você nem tá imaginando, né? Eu também não sabia, não fazia ideia dessa existência, e foi algo que eu aprendi ao longo do campo de batalha. Isso que eu vou ensinar para vocês, eu não tive na faculdade, eu não tive durante a residência, eu não tive durante as minhas especializações, eu não tive durante as minhas imersões. Isso foi algo que no campo de batalha, atendendo o paciente com atração sistêmica diariamente, comecei a notar que era um fator que levava à descompensação do meu paciente, que levava a uma intercorrência médica. Sim, Doc, o que leva a uma intercorrência médica no seu consultório não é o fato do paciente ter uma alteração sistêmica, e sim, mas na grande maioria das vezes, praticamente assim, 95% dos casos, dos tipos de intercorrência médica que você pode ter no consultório, se deve ao nível de ansiedade e medo. Então, antes de você se preocupar em fazer um curso de suporte de vida ou um curso de emergência médica para o seu consultório aí, que é super legal, mas antes de você se preocupar com isso, antes de mais nada, você tem que saber avaliar e levar em consideração, não negligenciar o medo e a ansiedade do seu paciente. Porque é isso que leva ele a ter uma descompensação. Pode ser o paciente mais combo, tá? Pode ser o paciente mais complicado que você tenha em mente aí. O nível de ansiedade é um fator crucial. Para você ter uma ideia, dentro dos meus protocolos de atendimento, que eu uso aqui no consultório, que eu ensino também dentro dos meus treinamentos, eu falo que a avaliação do paciente ela é uma tríade, sempre. E você está aprendendo hoje a terceiro ponto dessa tríade. Primeiro, é a avaliação da condição clínica do paciente. Segundo, a avaliação dos sinais vitais e o pago, que talvez quem estava aqui comigo ontem aprendeu. E terceiro, a avaliação do medo. Essa tríade são os 3 fatores, tá? As 3 bases, as 3 informações mais importantes do meu paciente e que eu faço em absolutamente toda avaliação inicial para eu avaliar e pesar qual é o risco do meu paciente de ter uma intercorrência médica enquanto eu atendo. Uma vez que você já sacou, quem está aqui comigo desde o primeiro dia, já sacou que atender pacientes com atrações sistêmicas, tá? Pode ser um grande, mas um imenso atalho para você se tornar um dentista de referência aí na sua cidade, tá? E eu tô vendo isso acontecer com os meus alunos, eu tenho muito orgulho disso. Manda aqui o hashtag TeamAus as minhas alunas para confirmar isso para vocês, as minhas alunas que estão aqui comigo, certo, Doc? Uma vez que você tem isso em mente, certo? A gente tem que adequar o nosso atendimento e utilizar de ferramentas que vão nos ajudar a tratar esse perfil de paciente com segurança, de forma resolutiva, mas com segurança, tá? Então, anotou aí essa tríade? Ó, hoje você está sacando o último ponto dessa tríade aí, né? O terceiro ponto dela. Perfeito. Então, Pamela, uma vez que só perguntar não adianta, o que eu vou fazer, né? Como que eu uso essa estratégia? Como que eu uso esse atalho? Sendo um diferencial no meu consultório odontológico e na minha carreira. Vem, um beijo para você, minha aluna maravilhosa, a doutora Laura, a doutora Evan, estão aqui comigo. Certo? Essas minhas alunas, eu vou te falar um negócio, hein? Ó, isso que é empenhado, a doutora Natiele, a doutora Marina, gente, vocês estão todas aqui, que maravilhosas! Elas são muito empenhadas, não é à toa que vocês são dentistas que resolvem, não é à toa de verdade. Tá certo? Então, beleza. Pamela, mas será que é tudo isso? Eu não acho assim, sério, eu não sei. Eu queria ter informação. Vamos lá, que agora eu vou jogar para você
dado científico. Tudo que eu falo aqui, tudo que eu proponho, todas as estratégias, todos os atalhos, todos os obstáculos que você tem que superar, eu sempre vou trazer para você um embasamento científico. Ou eu vou trazer um caso clínico, ou eu vou trazer a história de um dos meus alunos que conseguiu superar esses obstáculos, ou conseguiu utilizar esses atalhos, tá? Que utiliza esses atalhos hoje em dia. Ou eu vou te trazer, obviamente, sempre um embasamento científico, um artigo, algo de referência para falar, olha, não é só a Pamela falando, isso tem muito embasamento, embasamento científico e pesquisa na área, tá bom? Então, olha só, tem um artigo que foi publicado, esse artigo foi um artigo brasileiro, inclusive. Nesse caso aqui, eu quero trazer artigos do Brasil para você. Por quê? Porque eles mostram a realidade do paciente brasileiro, né? Então, será que o paciente brasileiro realmente tem muito medo? Isso é verdade? Ó, um trabalho desenvolvido agora, desenvolvido e publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva de 2012. O que eles fizeram? Eles pesquisaram, avaliaram mais de 3.000 pacientes odontológicos, mais de 3.000, tá? E o que eles descobriram? Eles avaliaram o nível de ansiedade desses pacientes. Então, eles estavam, antes de eles entrarem para o consultório odontológico, eles responderam um questionário de ansiedade, que é o, enfim, inclusive um um questionário, é o questionário que eu utilizo, que eu me baseio para fazer o meu questionário de ansiedade aqui para o consultório. E aí, eles perguntaram, aplicaram esse questionário em 3.000 pessoas. Só para vocês terem ideia, tá? De todos esses 3.000 pacientes que foram, que responderam o questionário, 25%, isso representa 1 em cada 4 pacientes, relataram ter ansiedade moderada a severa por causa do tratamento odontológico. Doc, o que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 4 pacientes que entram aí no seu consultório, que passam pelo seu atendimento, um deles tem alto nível de ansiedade. É um paciente que potencialmente tem fobia do dentista, tem o que a gente chama de odontofobia. E ó, se você não está prestando atenção nisso, se você está negligenciando isso, sabe o que está acontecendo? Desses 4 pacientes, possivelmente mas pode ser mais, obviamente, mas com certeza ele vem para o seu atendimento odontológico desesperado. Ele vem assim quando a coisa tá feia. Ele vem só quando ele tá com muita dor, com muita infecção. E ele só tira a dor ali, suando, morrendo de medo, e ele nunca mais volta. Sabe aquele paciente que só vem quando tá com dor? É esse paciente. É esse paciente. Pamela, não tem, Doc, não tem outro motivo. É porque o paciente tem medo, ele tem medo do atendimento. Ó, eu ontem passei por atendimento odontológico, tá? E antes que vocês me perguntem, Pamela, mas Docs, eu, graças a Deus, não manifestei nenhuma alteração do Covid, eu não viajei, não sou um público de risco, tá? Nem eu, nem o colega que me atendeu. Então, ontem eu passei por atendimento odontológico, aqui na clínica só, então só foi entre a gente mesmo, a gente se vê todo dia, então não tem como. Eu passei por atendimento odontológico e eu, sendo dentista, fazendo prevenção, eu só fiz prevenção. Docs, não é legal. Parece que tudo incomoda. Parece que a seringa tríplice incomoda. O jato de bicarbonato incomoda. É chato. Não é legal. E eu fiz prevenção e eu sou dentista. Eu sei como as coisas funcionam. Né? Eu sei que o profissional que me atendeu foi fantástico. Uma pessoa maravilhosa que eu super confio. Então, assim, como profissional, eu sei que é chato. Lembra a última vez que você, dentista, passou pelo atendimento odontológico? Lembra a última vez que você recebeu uma anestesia? É péssimo. A última vez que eu recebi anestesia foi quando eu tive que tirar um terceiro molar, há mais ou menos uns 6 meses. E eu fiquei super ansiosa. Super ansiosa. A gente fica nervosa, a gente fica tenso. E eu, quando fico tenso, eu faço bruxismo, eu faço apertamento, na verdade, apertamento. A gente fica tenso, você sai da consulta com o ombro assim, que chega a estar dolorido. Imagina o nosso paciente.
Tá? Então, se o paciente não está fidelizando, se ele não entra no seu programa de prevenção, né? Às vezes você fala para ele que ele precisa cuidar da boca, que ele precisa escovar o dente, que ele precisa fazer isso, fazer aquilo, só que ele tem medo de você, ele tem medo da sua cadeira, ele tem a síndrome do jaleco branco, tá? E ele passa mal. De cada 4 pacientes, com certeza absoluta, um paciente seu tem alto nível de ansiedade. Isso daqui é como eu falando? Não, é evidência científica. Ó, outra coisa aqui que esse artigo mostrou, tá? Que quanto mais o paciente, ó, quanto mais falta de recurso econômico, quanto mais descaso com a saúde bucal, tá? Mais o nível de ansiedade e medo desse paciente vai ser maior. E aquela bola de neve, né? O paciente tem medo do dentista, não faz prevenção, piora a condição bucal, ele começa a sentir dor, aí ele tem que ir no dentista obrigado, aí ele sofre indo no dentista, fica com aquele trauma terrível, demora de novo para ir e vai aquela, né, e vai piorando, vai piorando, vai piorando. Você sabe como que é isso, você vive isso todos os dias da sua vida, certo? Como profissional. Ó, um outro artigo publicado pelo Journal of Public Health Dentistry de 2014, foi feita uma pesquisa, a mesma pesquisa bem semelhante de avaliação de medo lá em Pelotas, tá? No Rio Grande do Sul, de 608 mulheres, aqui pesquisou só mulheres, tá? 18% apresentavam risco nível de ansiedade moderado e 22% nível alto de medo e ansiedade. Doc, tá aqui, tá? Ou seja, da pesquisa, mais de 60% das mulheres exibiam padrões irregulares de atendimento odontológico, caracterizados por nunca visitar o dentista ou apenas quando experimentam dor. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um post nas minhas redes sociais, na minha rede social de dentista. E eu coloquei uma foto minha, assim, e eu escrevi um textinho. Eu escrevi um textinho falando sobre por que eu decidi ser dentista. E o título, a primeira frase desse textinho estava assim: eu odeio dentista. Eu coloquei assim no textinho. Só para vocês terem uma ideia, o que veio de comentário. E nesse texto eu estava falando por que eu decidi ser dentista, porque eu não quero mais que as pessoas tenham medo, né? Eu decidi lutar por uma odontologia sem medo e sem dor, é o que eu prego, é o que eu faço, é a minha missão como dentista. E aí eu fiz um textinho assim, vários pacientes mesmo, pessoas que já estavam me seguindo, começaram a comentar, gente, relatos. Vocês não fazem ideia. Doutor, eu morro de medo, eu super preciso, mas eu tenho muito medo. Doutora, minha mãe, eu não consigo levar ela no dentista porque ela tem medo do dentista. Doutora, porque uma vez eu passei mal. Doutora, meu coração acelera. Doutora, eu já desmaiei. Várias e várias pessoas comentando isso. Então, ó, a partir de hoje, tá? Você não vai mais negligenciar isso e você vai avaliar o medo dos seus pacientes. Você vai levar em consideração isso, tá bom? Combinado? Tá aqui meu relato dos meus alunos. E não precisa disso, né? Simples. Só o nosso conhecimento empírico, ou seja, aquele conhecimento que você tá aí no campo de batalha, é suficiente. A gente traz artigos só para provar como os dados são alarmantes, para a gente ter números, né? E falar, ó, tá aqui. 25% dos pacientes que você atende têm alto nível de ansiedade e medo. Eles potencialmente podem passar mal na sua cadeira. Eles potencialmente podem ter uma síncope, podem ter uma lipotímia, tá? Podem ter uma hiperventilação, um quadro de hiperventilação. Podem ter crise asmática por causa de medo e ansiedade. Podem ter pico hipertensivo. Pode ter pico tanto hiperglicemia como hipoglicemia por medo e ansiedade. Tá? Então, de uma vez por todas, você quer ter um diferencial verdadeiro no seu consultório odontológico? Ó, você não precisa ter jalequinho novo, você não precisa ter decoração no seu consultório, você não precisa ter a cadeira super tecnológica, você não precisa comprar 1 bilhão de equipamento caro e complicado. Avalie e controle o medo que seu paciente tem do tratamento odontológico. A percepção que seu paciente vai ter de você vai mudar completamente. Quando eu falo que essa é a estratégia mais poderosa que você pode ter para ser um dentista que resolve, para se tornar uma referência aí na sua cidade, tá?
Sério, testa, só testa, depois você me conta. Você vai mandar um direct ainda me falando sobre isso, tá bom? Ó, Pamela, vamos lá. Já dei para vocês aqui vários exemplos, como funciona, enfim. Só que, vamos lá, que eu sei que você tem algumas dúvidas, né? São aquelas perguntinhas, sabe aquela pulguinha atrás da orelha? Pulguinha atrás da orelha que você fica assim, ok, Pamela, beleza, mas olha, isso não vai funcionar aqui para mim, tá? Eu sei quais são as suas dúvidas, eu vou falar. Vamos lá, dificuldades que eu sei que você pode ter, ou aquela pulguinha atrás da orelha, aquela nuvenzinha aqui, ó, apareceu uma nuvenzinha cinza aqui na sua cabeça agora, quando eu falei sobre avaliar o medo do seu paciente. Primeira coisa, Pamela, na boa, Pamela, esse negócio de medo é só frescura. Ah, ó, sinceramente, é frescura do paciente, esse negócio de medo. Ah, tem uns pacientes que sentam na cadeira que você não pode relar, que o paciente chega, pula da cadeira. Você não pode colocar o espelho na boca dele, que ele pula da cadeira. Vamos lá, Doc. Tem uma coisa muito importante que você tem que entender, tá? Medo é diferente de frescura, tá? Infelizmente, essa é uma desculpa que a gente dá para não ter esse cuidado com o nosso paciente. A gente está tão na nossa zona de conforto, do tipo, eu só quero abrir a boca do paciente e fazer o tratamento odontológico. A gente está tão na posição de dentista e a gente não se coloca no lugar daquela pessoa que a gente fica um pouco frio em relação a isso. E a gente coloca essa desculpa, é frescura. Às vezes você dá até aquela revirada de olho, né? Tipo, ai, meu Deus, lá vem. Ai, vou ter que atender esse paciente é chato. Ai, e toda hora ele quer cuspir, toda hora ele fica tremendo, ele faz um escândalo. Meu Deus, eu vou fazer uma raspagem e faz um escândalo. Você lembra a última vez que você fez uma raspagem? Eu fiz ontem. E, ó, não é legal. É bem desconfortável, tá? Então, ó, isso é uma desculpa. Não existe essa história de frescura. Se você ficar pensando que isso é frescura, você está sendo negligente com o seu paciente e vai ser mais um paciente que não vai fidelizar você. Que ele vai te ver mais como um dentista carrasco que só gosta de causar dor, que fica feliz, porque essa é a visão que a gente tem da odontologia. Eu lembro até hoje, há uns anos atrás, saiu uma série na Globo, acho que foi até o Marcelo Adnet que fazia essa série, que era, eu acho que, o dentista mascarado. E era super cômico e colocava o dentista como vilão. Se a gente olhar nas redes sociais, na mídia, em todo o conceito que se tem do dentista é torturador, dentista é vilão. Mas por que isso ocorre? Será que é só porque é a visão que o paciente tem ou porque realmente a gente não está tendo esse cuidado? A gente se torna frio em relação a isso. Então, não é frescura, tá? Medo é algo subjetivo. E não tem como você dizer que aquilo é frescura, não existe isso. Se a pessoa, de alguma forma, está manifestando algum desconforto, é porque ela está desconfortável. Mesmo que para você não seja frescura, ela está desconfortável, é simples assim, tá? Isso é uma desculpa que a gente dá para a gente não tomar uma atitude e não ter estratégias, não utilizar de protocolos para diminuir isso do nosso paciente, tá? É simples, você não vai conquistar o seu paciente dessa forma. Você não vai fidelizar ele sempre vai ter medo de você, ele sempre vai evitar vir no consultório odontológico, tá? Perfeito, Marina. Marina já sabe disso, né? A gente não pode desmerecer o que o paciente sente. Isso é uma negligência nossa, tá? Por mais que tenha aquele paciente que você fala... Ainda assim, existem várias estratégias de você evitar que isso ocorra, tá bom? Outra coisa que acontece, que pode estar passando por você. Pamela, olha, eu atendo todo dia os pacientes, tem um outro que tem medo, mas eu atendo assim mesmo, eu mando ver, eu tento ser super rápida, porque aí o paciente já se livra disso logo. E, ó, funciona. Até hoje eu atendi, faço meus tratamentos odontológicos e ó, na boa, dá certo. É verdade, dá certo. Só que eu vou te falar um negócio. Esse paciente não tem prazer em te ver. Ele vem arrastado. Ele vem quando ele está com dor. Ele vem quando ele está com um problema. Ele nunca vai aderir a um procedimento de prevenção. Ele nunca vai amar vir no consultório odontológico. Ele nunca vai ter um carinho especial por você. Ele sempre vai te ver como um torturador, como um carrasco. Você sempre vai ouvir isso dele. Ai, doutor, eu morro de medo de você. Ai, doutor, eu venho aqui, Deus... Às vezes ele fala até brincando.
Mas é verdade, não deixa de ser verdade, tá bom? E outra coisa que eu sei que você tá pensando é, ai, lá vem a Pamela com mais uma ideia, mais uma estratégia maluca, só que eu não tenho tempo, isso aqui no meu consultório. Pamela, eu atendo, ó, um paciente atrás do outro, mulher, eu não tenho tempo para essas coisas, não. Não tem como eu implementar mais uma dessas, ai, como que eu vou avaliar, como que eu vou implementar, nanana. Isso é enrolado, isso demora. Agora eu vou te falar, tá? Agora eu vou te falar o que você pode fazer, tá? Vou te dar o pulo do gato de como que você pode implementar isso sem tomar seu tempo. Isso é desculpa. Isso é mais uma desculpa que você tá dando, porque dessa vez, porque você não tem esse conhecimento, é por isso que eu tô fazendo essa live, tá? Eu até aceito essa desculpa, eu até aceito porque você ainda não vai, você ainda não sabe isso que eu vou te falar daqui a pouquinho. Seguinte, não adianta você saber que ele tem medo, você avaliar inclusive o medo dele, só que você não fazer nada. Você não fazer nada. Não adianta isso, tá? Não adianta isso. Como, Pamela, que eu posso implementar uma avaliação do meu paciente que não tome meu tempo e eu sei com certeza mensurar, tá? Mensurar o medo dele. Eu vou te dar duas opções. Olha só, como a Pamela é uma... Eu vou te dar duas opções para você implementar agora, tá? Vamos lá. Opção número 1 é essa opção aqui, que eu chamo de escala de medo. Pamela, de onde você tirou isso daqui? Vamos lá. Há muitos anos existe na enfermagem uma escala utilizada, muitos anos, chamada escala de dor. Ela é igualzinha a essa escala. A Pamela pegou a escala de dor, inclusive você pode utilizar a escala de dor no seu consultório odontológico, e ela modificou e fez uma escala de dor modificada e criou uma escala de medo. Como é que você utiliza isso daqui? Essa é uma ferramenta, essa daqui que eu vou te mostrar, é muito legal se você atende no serviço público, onde você atende um nível de conhecimento, um nível social um pouco mais baixo. É legal para um paciente pediátrico, um paciente mais novinho. Isso daqui é uma escala. Então, aqui, ó, vou te mostrar aí, vou dar um zoom para você. A gente tem uma variação de 0 medo e tem o pavor. Isso daqui, Doc, é uma escala visual. O paciente ele pode dar um número de 0 a 10, ou ele pode falar qual que é a cara, né, o rostinho que mais representa ele. Como que eu uso isso, Pamela? Aqui, ó, tô com meu paciente aqui, você é meu paciente, tá? Faz de conta que você é meu paciente. Estou fazendo a entrevista, a anamnese com o meu paciente, aí eu vou pegar para ele e falar assim, muito bom, Débora tá aqui. Ou vou pegar o Luiz, né? O Luiz que mandou a hashtag aí. Muito bem, seu Luiz. Ó, é o seguinte, agora eu quero que o senhor olhe para mim essa escalinha e fale para mim qual dessas caras, ou uma nota de 0 a 10, que melhor representa o quanto que você fica assim ansioso, sabe? Sabe quando a gente fica ansioso, a gente fica com uma certa tensão de vir no dentista? Eu quero que você me dê um número, tá? Ou me dê uma carinha do quanto você tem aquele medo, tem essa tensão para o tratamento odontológico. Você pode entregar para o paciente vai olhar, eu falo assim, doutora, eu vou ficar aqui, ó, um pouco de medo. Opa, então quer dizer que ele tem um certo nível de medo e ansiedade. Ok, Paula, mas e aí? Beleza, agora eu já sei que tem um nível mediano, como é que eu utilizo isso daí, minha filha? O que adianta eu fazer um negócio? Como que eu vou utilizar isso? É simples, Doc. A partir de 5 pontos para frente, ou a partir, tá, de tenho medo, na verdade, mesmo daqui, tá? Mas em especial, obrigatoriamente, de 5 para cima, dessa laranja até o vermelho, esse é um paciente que obrigatoriamente você terá que controlar o medo dele. Mas aqui você sabe, se é um paciente que se enquadra nos verdinho ou amarelo, esse é um paciente mais tranquilo, então você pode ter mais liberdade com ele. Sim, você vai ter paciente assim. Eu tenho paciente que dorme na cadeira odontológica. Quer um exemplo? Meu pai dorme enquanto eu atendo ele. Pode ser dentística, pode ser pele, não me interessa, ele dorme na cadeira odontológica. Alguns pacientes são assim, e isso é excelente, ótimo. Mas lembra que 25% com certeza dos seus pacientes vão estar nessa faixa aqui, ó. Muito medo ou tem o pavor, ou no caso da odontofobia, tá? E aqui, obrigatoriamente, você vai ter que controlar o nível de ansiedade e medo desse paciente, porque senão ele vai ter uma intercorrência médica na sua cadeira, tá? Ou no mínimo, ele vai sair correndo e nunca mais vai voltar para o atendimento odontológico.
ou só vai voltar quando tipo, ele tiver com muita dor arrastado. Sacou como é simples? Essa é a ferramenta número 1. Ferramenta número 2 é a que eu utilizo aqui no consultório. Pamela, tem uma que é melhor do que a outra? Não. Depende do tipo de paciente que você atende, depende da sua realidade, depende de como você quiser, o que você se encaixar melhor, tá? Essa daqui, como eu mostrei para vocês, eu tenho toda uma anamnese de triagem, e ali, ó, essa é a última folha que o meu paciente, é o último questionário que ele vai preencher, tá? Que é o questionário de ansiedade. Esses 2 artigos que eu falei para você aqui na live, eles utilizam desse questionário, mas uma versão um pouco mais antiga. Essa é a versão atualizada do questionário de ansiedade. A gente também chama de MDAS, MDAS, é o nome em inglês dele, o termo de eu não vou lembrar o termo em inglês, enfim. Se eu for falar aqui, a Pamela vai passar vergonha no inglês enroscado dela, que eu leio inglês super bem, eu ouço inglês super bem, mas chegou na hora de falar, a coisa complica. Eu tenho uns trava-língua maravilhosos. Mas, ok, entenda que isso daqui que eu utilizo tem embasamento científico, inclusive todas as pesquisas na área de medo e ansiedade do paciente utilizam do mesmo questionário de ansiedade, tá bom? Isso daqui é algo que o meu paciente responde quando ele está lá na recepção, antes de ele entrar para o atendimento odontológico. E essa escala é bem simples. A gente tem 5 perguntas, ele vai ter que escolher uma resposta para cada pergunta. Cada resposta tem uma pontuação diferente, então pode pontuar de 1 a 5 pontos. E no final que ele respondeu as 5 questões, eu vou somar isso e eu vou ter uma nota. Essa nota vai variar de 5 até 25 pontos. Um paciente que pontuar mais que 19 já é considerado um paciente com odontofobia. Só para vocês terem uma ideia. Então, esse é um paciente que obrigatoriamente você vai ter que controlar a ansiedade e o medo dele, tá? Qual que eu utilizo, Pamela? O que você achar que vai funcionar mais para você. Fechou, Doc? Então, essas são as formas que você vai utilizar, tá? O primeiro passo aí para você avaliar o medo do seu paciente da forma correta. Beleza, Pamela, uma vez que eu avaliei, agora o que eu faço para controlar o medo do meu paciente? E é o que eu vou te falar agora, Doc. Pamela, o que eu faço? Vamos lá que eu vou te dar uma aplicabilidade disso agora. Você avaliou, você usou essas 2 ferramentas, beleza. Eu descobri que o meu paciente é um paciente com alto nível de ansiedade. Ou às vezes, Doc, às vezes você nem precisa usar. Às vezes essas ferramentas, elas são até dispensáveis. Por quê? Se o paciente entrou no seu consultório odontológico, ele já falou para você que ele morre de medo, se você atendeu, fez o atendimento inicial dele, ele levantou da cadeira, as costas do coitado estão suadas. O paciente treme, o paciente aperta a mão, segura na cadeira. Você não precisa nem fazer avaliação. O paciente está sofrendo. E você vai ser negligente se você vê o coitado sofrendo para atendimento odontológico e não fazer nada, tá? Vamos lá, o que você vai fazer? Você tem 2 principais recursos, tá? Eu vou classificar aqui para você. 2 principais recursos que você pode utilizar para controlar o medo do seu paciente. Nós temos os recursos que a gente chama de iatrosedação, que são os recursos não medicamentosos, e nós temos os recursos medicamentosos, que a gente também pode chamar de sedação. Meu Deus, Pamela, como é que falei a palavra proibida? Agora que tá feito. Agora que você achou que você tinha encontrado a sua solução, você entendeu a parada, o pareto da parada. Agora que eu falei isso, chegou a tremer na base. Agora os doc aqui falam, meu Deus, Pamela, eu não faço ideia como que eu começo com isso. Vamos lá que eu vou te ajudar. Hoje à noite eu vou te falar mais sobre isso, tá? Eu vou te falar sobre a abordagem medicamentosa. Eu vou te falar mais sobre isso, mas agora eu já quero te dar uma introdução. Doc, e a trocedação, a abordagem não medicamentosa, é tudo que você faz e que você não precisa de um medicamento e que ajuda o seu paciente a ter menor ansiedade, não ter tanto medo no seu atendimento odontológico. O que eu posso fazer para mudar hoje, tá? Primeira coisa, a ambientação, o seu ambiente de trabalho. Quanto mais o seu ambiente de trabalho for organizado,
Quanto menos coisas o paciente vê, menos instrumental, bancada com instrumental ali, sabe, amostra. Às vezes a gente vai fazer uma cirurgia e a gente prepara, né? Abre o equipo, deixa ali, aí deixa forceps, aí deixa alavanca, aí tesoura, nananana, faz tudo isso. E aí, hora que o paciente olha isso, doc, já dá um cagaço, é basicamente isso, entendeu? Já dá um cagaço no paciente. Esse é o termo correto que eu posso falar para vocês. Pamela Raiz aqui contigo, tá? O paciente já fica com muito medo, muito medo. Qual que é a dica que eu te dou? Evita deixar tudo à mostra no seu consultório. Parece coisa boba, né? Parece que é, ai, como ser detalhinho. Ó, são os detalhinhos que te tornam um dentista que resolve. São os detalhinhos que te tornam dentista de referência na sua cidade. São essas pequenas coisas que não custam nada você fazer, que vai fazer diferença no resultado que você vai ter com o seu paciente, tá? Então, ó, você tá com equipe montado, com paramentação para uma cirurgia, cobre ali com equipe estéreo, não deixa o paciente ver, senta ele na cadeira, coloca o paramentação, um capote nele, tá? E evita mostrar essas coisas, evita ficar com agulha, ai, pega assim a agulha na cara do paciente para anestesiar, evita esse tipo de coisa. Isso assusta o paciente, é desnecessário, é desnecessário. Outras coisas que também são consideradas iatrosedação, tá? Por exemplo, eu não sei se você faz isso, mas a acupuntura é um tipo de tratamento também, é um tipo de terapia, é terapia alternativa que diminui o medo do seu paciente. Então, existe sim técnica. Quem faz acupuntura sabe o que eu tô falando, para diminuir a ansiedade e medo para atendimento odontológico, tá? Inclusive, existe técnica de acupuntura que faz efeito sedativo também. Isso é incrível. Isso é fantástico, tá certo, Doc? Então, beleza, Doc? Isso é uma forma também. Outra coisa que a gente pode utilizar como terapia para iatrosedação. Aromaterapia, um ambiente cheiroso, acolhedor do consultório. Você utilizar também, evitar o branco, né? Evitar aquela coisa estéril demais, causa uma certa fobia no paciente. Outra coisa também, deixa eu lembrar, eu acabei não anotando tudo isso, mas eu me lembro. Minhas alunas da academia mandam aqui para mim. Perfeito, o Luiz falou, laser puntura também super funciona. A acupuntura, né, as técnicas de acupuntura no termo, no geral, também funciona. Aromaterapia, musicoterapia, tá? Isso, inclusive, a gente usa aqui no consultório. A gente tem, ó, só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma TV ali, tá vendo? Ó, tem uma TV ali no consultório. E aí, quando a gente vai fazer o atendimento, a gente coloca uma musiquinha, mas não é uma musiquinha tipo a rocha, não, pelo amor de Deus. Tudo bem que alguns pacientes gostam da rocha, talvez você goste de ouvir a rocha, mas o ideal é que você coloque uma música para tranquilizar o seu paciente. Então, quem tem Spotify, você pode pegar o seu celular, tá? Você pode, também é uma alternativa super legal, você colocar fone de ouvido no seu paciente, Doc. É tão legal isso, é um cuidado tão simples e tão interessante para o paciente. Bota um fone, pode ser um fone desse que você tem no seu celular. Pega o seu celular ali, bota uma musiquinha para o paciente, ou deixa algum outro celular antiguinho, velhinho, só para você usar para isso. Bota uma música ali no Spotify, uma música no YouTube mesmo, playlist, a playlist para meditação, sons da natureza, sons para tranquilizar, sons para fazer dormir, sons para beber, coisas do tipo, assim, tem vários. No Spotify tem muita coisa em relação a isso, sobre meditação, tem várias playlists para você dormir melhor, para relaxar, sabe? Coloca um fone de ouvido no seu paciente, faz ele alguma música tranquila. Isso vai diminuir ele ficar ouvindo o som do motorzinho, que inclusive é medo de muitos pacientes. Isso ajuda a tranquilizar ele. Tudo que você faça que não é medicamentoso e que não vai basicamente custar, requer um investimento alto, você ajuda a diminuir o nível de ansiedade do seu paciente. Outra coisa muito importante, um detalhe muito importante que a gente também passa desapercebido. O asseio do nosso ambiente de trabalho. Não só o asseio com a gente, tá? Você ter ali um sapato bem limpo, uma roupa limpa, um jaleco sem gota de sangue, né? Aquele jaleco com o punho tudo encardido já, gente, sério. Quando uma pessoa entra no consultório odontológico e vê um ambiente sem asseio, sujo, desorganizado, a ideia que ela tem é que vai ser a mesma coisa na boca dela, tá? Então, isso é, ó, estratégia que você pode colocar hoje, para melhorar. Ó, objetivo de hoje com essa live, o que é? Você colocar na sua cabeça, avalia, tá? Avalia o nível de ansiedade e medo do seu paciente. Avalia isso. Leve isso em consideração.
Utiliza isso como ferramenta, você não vai gastar nada, você não vai ter que comprar nada mais. Implementa isso na sua rotina que vai fazer diferença. Você vai ouvir isso dos seus pacientes. Doc, o que te torna um diferencial, o que te torna um dentista de referência, não é o seu jaleco chique, não é o seu consultório decorado, é o que você faz pelo seu paciente. Essas coisas simples, você vai ver os resultados. Implementa isso, muda a forma como você faz odontologia, porque todo mundo faz igual. A partir do momento que você faz algo diferente, você muda completamente a visão.